O que você chama de força está impedindo de emagrecer. Vamos descobrir como é a mente desta mulher. Esta mulher que tem a ferida da injustiça. Então, se você tem aí por perto, ou é aquela mulher guerreira, que às vezes, a maioria das vezes, as pessoas não oferecem muita ajuda, porque ela tem aquela vestimenta da justiça, da força. Só que o que dói nessa mulher? Como é a mente dessa mulher? É isso que nós vamos falar aqui nesse nosso encontro de hoje. E se você está ao vivo aqui, já compartilha também. Se você tem aquela amiga, mãe, alguma parente por aí, familiar, que é mandona, provavelmente essa mulher tem um pouco desses traços por aí, não é? Então eu vou compartilhar aqui também para que as pessoas possam vir. Aqui nós estamos no ao vivo e estamos no horário do almoço, então coloca aí o teu almoço e vem almoçar, trocar essa ideia e aprofundar ainda mais sobre o autoconhecimento, sobre o que te impede de emagrecer, como é o corpo dessa mulher, aonde ela acumula mais gordura, quais são esses traços e por que ela se defende, como ela se defende do mundo, como é essa armadura dessa mulher, não é? E o que impede essa mulher de emagrecer é principalmente o controle. E é claro que eu vou te explicar isso na prática e fisiologicamente também, porque isso tem muito a ver com aquela gordurinha indesejada aí no seu abdômen. É, minha amiga. E toda mulher que decide emagrecer e emagrece de verdade, ela olha pra dentro, sabe? Ó, a Rô entrou aqui comigo. Rô, ó, nossa caneca aqui, ó. Um chazinho. Um tempo mais gostoso que tá aqui. Tá chovendo bastante. E ó o que tem aqui no meu chá, ó. Sempre é possível. Sempre é possível. É possível quando a gente decide realmente, sabe? A tirar as nossas armaduras, sabe? Inclusive, eu vou compartilhar algo que vou me sentir vulnerável aqui, mas eu vou abrir também, porque eu tenho um pouco desse traço, não é? É o traço da mulher que tem a ferida da injustiça. E como é que é a mente dessa mulher? Ela quer saber o que todo mundo está fazendo, ela quer controlar, mandar nos familiares, no filho, na amiga, no esposo, mas no fundo é realmente uma super mulher, tá? E quando eu trago esses traços aqui e até brinco um pouco com isso, tá? É justamente para deixar o assunto, que às vezes é tão profundo, mais leve, sabe? E eu quero começar dizendo que eu tenho um pouco desses traços. Dentro dos 5 principais traços das feridas comportamentais, eu tenho 3. E a ferida da injustiça é uma delas. E, gente, como eu já passei papelão por querer controlar situações que não são controladas. A gente não tem, a maioria das vezes, controle sobre os outros e até mesmo nós. E essa sensação que às vezes a mulher que tem essa ferida de estar o tempo todo na retaguarda, sabe? É aquela mulher que, além de batalhar por justiça para ela e principalmente para os outros, é aquela mulher assim, ó, que ela entra numa briga para proteger as outras pessoas, sabe? Ela realmente veste essa armadura de força para estar ali, ó, sempre
dizendo, eu tô aqui por você, porém, ela também faz mal para ela quando ela não sabe que ela tem essa ferida e ela não passa um remedinho, sabe? Porque dentro dela ferve estresse por situações simples, ferve raiva por situações simples. E o corpo dela acumula gordura somente nos braços, no abdômen e nas costas. É aquela mulher que tem o corpo mais largo aqui em cima e mais fino embaixo, formando um triângulo. Essa mulher, ela vive em alerta. Vive em alerta. Ela tem dificuldade de relaxar. Ela tá sempre antenada. Porque se ela desligar, o corpo dela entende que pode ser um perigo. Imagina, você tá ali vivendo aquele formato de vida o tempo todo, sendo e tendo que ser salvadora de todos o tempo todo. É certo que você não pode relaxar, não é? Porque o teu corpo vai achar que isso é muito perigoso. Então, controlar às vezes... Calma que eu vou chegar na minha parte. Calma que eu sei que vocês estão esperando. E eu vou contar um pouco que talvez vocês vão se ver nisso, tá? E até um pouco engraçado, mas é um pouco dolorido também, sabe? É um pouco dolorido. Essa mulher, ela vive cansada. Muito cansada, é cansativo ter que controlar as ações dela, controlar as ações do outro. E essa sensação de insegurança, instabilidade, de luta ou fuga que ela deixa no corpo dela, ela não precisa comer, tá? Ela não precisa comer. Eu vou dar um exemplo meu. Quando, muitas vezes, eu tô num momento de ansiedade maior, de estresse maior, além de atrapalhar o sono, no outro dia, essa barriga tá muito mais estufada. Essa barriga tá tendo muito mais cortisol circulando ali. Então, sabe aquela história de respirar e engordar? É isso. É a sua fisiologia te dizendo que tem algo errado. Bom, se você está dizendo para o teu corpo o tempo todo, ao tentar controlar as situações e as pessoas, que você precisa, segura aí, corpo, economiza energia, me mantenha aí, ativa, que uma hora eu preciso fugir, eu preciso saltar, pular, virar de ponta cabeça, e é isso que o teu corpo entende. É por isso que ele vive com dor aqui nos ombros, aqui, dor na nuca, não consegue descansar. E agora eu vou trazer um pouco da minha história. Eu tenho um pouco desse traço, eu não lembro quanto no gráfico que eu tenho da ferida da injustiça. E, gente, quando eu era mais jovem, né, pra quem não sabe, a minha mãe é falecida. E como essa mulher que tem esse traço, ela é muito salvadora, né? Eu tinha a sensação que eu podia salvar a minha mãe de todas as situações. Não só a minha mãe, como minha irmã também. Mas vou dar um exemplo da minha mãe, tá? E a minha mãe, já separada do meu pai, eu não deixava a minha mãe namorar. Gente, eu ia atrás da minha mãe nas festas. Infelizmente, isso parece engraçado, mas não é. Não é. Não é engraçado, não é bom para quem vive próximo da pessoa que é assim, e nem para a pessoa, tá? Mas, Andréia, como que você lida com isso? Você mudou? O que você faz com isso, não é? E
a chave da gente se conhecer é não tentar se mudar. E nem principalmente mudar o outro, não é? Eu acho que você já sabe disso. Mas é saber lidar. É saber lidar com o teu controle. E a mulher, que ela é muito controladora, ela tem que ter um trabalho emocional o tempo todo. É vigiar os comportamentos e pensamentos o tempo todo. Mas se eu tô vigiando, tá, vigiei. E aí, vi passar aqui esse comportamento, poxa, eu tô ligando pro meu irmão aqui porque ele não pode comer comida tal. Eu tô ligando pra minha mãe porque ela não pode comprar tal coisa. É perceber que eu tô agindo assim, entender por que eu tô agindo assim, querendo controlar algo que eu não posso. A Elita tá colocando aqui, eu nunca gostei dos namorados da minha mãe. Ai, Deus. Eu achava que eu queria, que eu ia salvar ela do mundo, sabe? E, gente, infelizmente minha mãe não tá mais aqui pra eu pedir desculpa pra ela, o quanto eu já devo ter magoado ela, o quanto eu fui controladora, o quanto eu impedi ela de viver. Olha só, que triste. Isso é triste, gente. Isso é muito triste. Não é? E eu não sabia. Eu achava que eu tava protegendo ela. Coitada. Coitada. Não é? Porque eu não protegi. Eu achava que eu tinha esse poder. Olha só que ignorância. Que ignorância, não é? Então, essa situação toda, eu tenho que aprender a lidar com isso. E voltando lá em vigiar os pensamentos, é realmente perceber o que eu tô fazendo e questionar esse pensamento. Eu brinco com as minhas pacientes e a gente fala assim, isso é coisa de doido, né? Mas não, gente, isso tem assim um fundo de resultado tão grande, extra terapia, porque eu vou entendendo e estando presente para as minhas ações, sabe? Eu tô ali, presente. De como eu tô me comportando, do que eu tô sentindo. Se não é bom para as outras pessoas, não é bom para mim também sentir isso, sabe? Então, quando a mulher sofre com isso, ela às vezes não percebe porque é algo que ela deixou de confiar nas pessoas lá na infância. Alguém prometeu algo, disse algo, ou ela se sentiu de alguma forma manipulada, enganada. E hoje, essa mulher, ela age como na vida? Ai, a Andréia tá me dando essa caneca aqui, mas sei não. Será o que ela quer com isso? Será o que ela quer me dando essa caneca? Ela já duvida muito e tem muita dificuldade de confiar nas pessoas. E o nosso corpo, ele revela isso. E é justamente isso que a gente analisa, sabe? Os traços do meu corpo. E eu vou te dizer agora aqui um pouco no meu rosto, principalmente, onde tá esses traços. Percebe uma sobrancelha mais levantada? Sei. Será que é verdade isso? Dificuldade de confiar. Essa boca com esse traço aqui, ó, mais puxado, ó, tá vendo? As pessoas que têm esse traço, algumas traz esse mesmo, sei, de desconfiança, sabe? Será que o que essa pessoa tá me dizendo é verdade? Esse rosto mais triangular, tá vendo? Que se meu rosto fosse quadrado, ele vinha até aqui mais, ó. Ele formava aqui, ó, esse traço mais quadrado. Mas tá vendo que aqui, ó,
ele forma um triângulo? No corpo eu tenho um pouco menos desse traço, tá bom? Porque eu tenho um pouco do traço estético, né? São as mulheres que têm o tronco mais largo e o quadril um pouco mais fino, formando também um triângulo, tá? Então, essa mulher, ela prova o tempo todo de sensações de estresse, de raiva, de perda de controle. E quanto mais ela quer controlar, mais ela perde o controle. Porque às vezes isso sai entre os dedos dela, sabe? E ela tá sempre ali com aquela armadura pronta para se proteger e pronta para proteger também as outras pessoas, tá? E às vezes essa mulher, ela tem assim um pouco de raiva da vida. Ela traz o traço da injustiça para algumas situações. Por exemplo, se ela tem uma amiga que, sei lá, come e não engorda. Mas não acredito, por que fulano come e não engorda? Sabe? Então ela traz essa questão de injustiça para ela. E fazer isso com o seu corpo, além de acumular gordura na barriga, não é? Que é uma das regiões mais difíceis de sair a gordura abdominal, ela tá colocando o corpo dela em estresse. Existe um lugarzinho bem pequenininho no nosso cérebro que chama amígdala. E essa amígdala dá sinal para o nosso corpo. E às vezes ela cresce, diminui, justamente para controlar entre mente, pensamento e corpo e regular isso, tá? E por que isso existe? Para nos proteger. Mas como essa mulher tá o tempo todo aumentando a amígdala dela, deixando a amígdala dela grande, é como se ela tivesse uma hipersensibilidade ao estresse e à raiva. O que é isso? É como se fosse uma resistência à insulina, é como se fosse algo que você resistisse, sabe? É como se você tivesse mais sensibilidade a pequenas situações, dificuldade em resolver pequenas situações, porque você coloca o seu óculos da injustiça e não consegue ver, porque a percepção de estresse e raiva, às vezes, das situações, fazem você colocar o teu óculos e não enxergar, às vezes, que situações simples. Não precisa se desgastar. Você não precisa ter o controle, sabe? Olha como isso é incrível. E o que faz diferença, além de eu saber quais são os traços, inclusive tem um teste auto-aplicável no link da minha bio, você pode ir lá e fazer esse teste auto-aplicável, se você quiser começar aí esse autoconhecimento dentro aí do teu controle ainda, tá? Ou você pode vir descobrir e aprofundar ainda mais dentro das terapias, dentro dos grupos, dentro do acompanhamento especializado, tá bom? E você saber quem é você e como que isso faz diferença na sua vida, tanto para o emagrecimento quanto para a tua saúde mental. Imagina essas células nesse estado o tempo todo, em alerta. Talvez eu não traga aqui números de doenças que isso pode trazer para o teu corpo, mas eu posso te dar um exemplo. Meu, por exemplo, né? Ficou redundante. Síndrome do intestino irritável, por estresse e ansiedade o tempo todo, tá? Principalmente as doenças autoimunes, tireoide, por exemplo, tá? Então, esse cortisol todo circulando dentro dessa mulher, uma hora, eu falo mulher, mas existe homens também com esse traço, tá bom?
uma hora, o corpo vai descompassar. O corpo vai precisar externalizar de alguma forma. E as doenças autoimunes e também doenças do fígado estão presentes nesses traços, tá bom? Então, percebe que não tem como a gente separar as coisas. Não tem como separar. Não tem como. Então, ou você se conhece e está disposta a realmente ter um emagrecimento sustentável, precisa ter um trabalho aí dentro. Você precisa saber como você funciona. Você precisa saber o que funciona para você. Geralmente, essa mulher tem menos força nas pernas, tá? Se ela tem muito desse traço, tá bom? Pode ser que algumas mulheres tenham se identificado ou em algumas partes ou não, porque a gente tem os 5 traços, então isso vai distribuindo aí, tá bom? Então, essa mulher que tem muito desse traço, ela tem pouca força na perna e mais força nos braços. E tem muita dificuldade de fazer as coisas que se pede. Como ela é uma mulher muito líder, muito da ação, ela manda, mas não gosta de ser mandada. Então, dentro do tratamento dessa mulher, a gente precisa deixar ela muito, muito à vontade para ela fazer as escolhas dela. Para ela não se sentir ali mandada dentro do processo. Porque ela só faz o que ela quer. Ela só faz o que ela quer. Ela não vai cumprir o que é proposto, a maioria das vezes. Então, trazer uma estratégia para que ela realmente faça isso acontecer é o diferencial do meu trabalho, do acompanhamento mais próximo, tá bom? Foi uma live um pouco pesada, tentei trazer aí, não é, um pouco aí de nostalgia aí, mas é profunda. E se você conhece alguém, alguma mulher que é mandona, ou tem alguma amiga, alguém da tua família, compartilha, porque ela precisa alcançar esse conteúdo. Ela precisa saber que ela pode viver uma vida mais leve. E ela pode abrir mão do controle para ser mais leve, para ser mais saudável, para emagrecer. E essa armadura da vida pode ser mais leve e ela pode estar vulnerável em algumas situações que ela se sinta segura para viver com mais saúde. Tá bom? Eu agradeço quem ficou até aqui. Muito, muito obrigada por vocês me fazerem companhia. Se você ainda não almoçou, um bom almoço e até breve.